não há mais condenação. Jesus venceu, sim, Jesus venceu. Ao clamar está consumado, o inimigo enfim foi derrotado. Ele venceu, Jesus a morte venceu. Celebram com grande alegria, triunfam a vitória daquele que tudo deixou pra ser o Salvador. Cristo vem julgar o mundo.
nós vamos com Ele, né? Jesus voltando, nós vamos com Ele. Estamos aqui terminando já a parte final da nossa semana de oração, que teve início no sábado pela manhã, com o pastor Ronaldo. Durante a tarde nós fizemos ali a entrega dos livros, né? Próximo ali ao horário do almoço. Depois a gente teve a vigília, uma festa batismal, e durante toda a semana, de domingo a hoje, nós tivemos culto todos os dias, com oportunidade de aprender um pouco mais sobre Jesus e também refletir sobre o sacrifício que foi feito na cruz. Hoje, sexta-feira, dentro do nosso calendário, comemorado e lembrado aí como Sexta-feira Santa, né, um dia aí para a gente lembrar a morte de Jesus, né? E a gente está aqui mais uma vez para meditar sobre o que esse sacrifício representa na nossa vida, né? Eu gostaria de convidar o Miller. O Miller, ele vai conduzir agora o momento de oração, e que nós todos possamos, com reverência, entender e apreciar os próximos momentos nesse culto de adoração. Boa noite, feliz sábado, sexta-feira, para nós, dia da semana comum, mas já é sábado, né? Sejam todos bem-vindos mais uma vez, o Lucas já deu as boas-vindas aqui. Esse é o momento que eu quero convidar todos vocês para a gente falar com Deus, para a gente pedir que o Espírito Santo dele permaneça entre nós. Vamos nos colocar de joelhos para a gente falar com Deus, quem está presente, quem está à distância, como preferir. Falemos com Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te agradecemos por tantas maravilhas, te agradecemos pela criação, pela redenção, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos por mais uma semana que o Senhor nos permitiu passar, estarmos finalizando semanas de lutas, de trabalho, de estudo. Nós te agradecemos por esse momento que o Senhor nos proporcionou. Te agradecemos também porque mais um sábado chegou, Senhor, esse dia especial, esse momento que o Senhor separou para a gente não esquecer de Ti, para a gente louvar mais, para a gente nos aproximar mais de Ti. Pedimos que este seja um dia alegre e abençoado, de muito aprendizado, um dia especial assim como o Senhor desejou. Pedimos também que o Teu Santo Espírito esteja presente nesta noite, não só nessa noite, mas no decorrer de todo o dia de sábado. Tudo que acontecer aqui, tudo que for falado, tudo que for apresentado, cantado, enfim, tudo que aqui acontecer seja unicamente para te louvar e para te exaltar. Nos dê uma boa noite na tua companhia. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém. É um prazer estarmos aqui na casa de Deus. Logo no início, né, do Santo Sábado, né? O Santo Sábado iniciou aí agora à tardezinha, né? Que prazer ter você aqui na casa de Deus. E é um prazer também porque nós sabemos que Deus está aqui, presente, né? Esta é a casa dele. Ele se sente à vontade aqui, ele quer que você também se sinta à vontade. Seja muito bem-vindo. E para que nós possamos invocar ainda muito mais a presença de Deus, nós o louvaremos. Teremos a oportunidade de louvá-lo com o hino Santo, 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 que expressa justamente o caráter de Deus, o quanto Ele é santo e o quanto Ele pediu para nós sermos como santos, como Ele é. Vamos cantar com alegria. Santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos teu louvor. Santo, Santo, Santo,
seja santo em nossa vida a todo momento. Neste momento nós vamos cantar mais um hino que fala sobre o caráter de Deus, né? Como Ele é amor, como Ele espalha amor, como Ele desprende, né? Ele é desprendido, a sua benignidade dura para sempre. Então, vamos cantar em pé o hino. Eu te amo, a Deus. Coloquemos-nos em pé. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Nossa, que alegria ganhar. Eu estava pensando, nossa, pode ser eu que vou ganhar a última, mas não foi. 70 é o número, gente. Difícil, né? Ah, eu ganhei ali, ó. Só falar aqui e chorar um pouquinho. Gente, hoje é o nosso último dia aqui na semana de oração, para nós falarmos mais um pouco sobre o nosso livro do ano, Grande Conflito. Essa semana nós vimos como foi recebida a visão do grande conflito para Ellen White, um pouco da história da Ellen White, e nós vamos saber agora sobre o nosso livro. Ele é mais ou menos dividido em 4 partes. Na primeira parte, da destruição de Jerusalém à era apostólica. Então, nessa parte, a Ellen descreve a destruição de Jerusalém pelos romanos em 70 anos depois de Cristo. E como que isso afetou o povo judeu. Ela também descreve a era apostólica e o surgimento do cristianismo. Já na segunda parte, que é a parte da Idade Média da Reforma, ela descreve a influência da Igreja Católica na sociedade da época. E também ela descreve como é que foi a Reforma Protestante liderada por Martinho Lutero. Se vocês veem ali, está Martinho pregando ali na porta. E também outros reformadores da época e como que isso afetou a igreja e a sociedade da época. Já a terceira parte do livro, que é sobre a Era Moderna, ela descreve a influência do iluminismo e do racionalismo na sociedade e na igreja. Ela também descreve os movimentos religiosos, como o adventismo do 7º dia, e como eles surgiram e como que foram as respostas às mudanças da época
nessa época da Era Moderna. E nós temos a parte 4, no tempo do fim, que ela fala sobre a história do mundo, que nós estamos vendo agora, um pouco antes, e também como que essa história se relaciona com a volta de Jesus e o fim do mundo. Ela descreve os eventos proféticos, a ascensão da besta, a marca da besta também, e como que eles vão afetar no final dos tempos. E em O Grande Conflito, Ellen White ela enfatiza a importância da fé cristã e da salvação em Jesus Cristo, e ela encoraja nós, leitores, a nos prepararmos para os tempos do fim. E também é um livro que ele é carregado de esperança para nós nos tempos do fim. E é um livro que é para as pessoas elas não permanecerem no engano que elas estão agora. A gente vive muito engano, né, nessa nossa época. E para elas não viverem nesse engano. E ela revela o caminho do perigo para que nós andemos no caminho certo. E, nesse momento, eu vou ler um último parágrafo do livro do Grande Conflito. O grande conflito terminou. Isso ela aqui falando, né? Pecadores e pecado e pecadores já não existem. O universo inteiro está purificado. Um único pulso de harmonia e júbilo ecoa pela vasta criação. Daquele que criou todas as coisas, fluem luz, vida e felicidade através do espaço ilimitado. Desde o menor dos átomos até o maior dos mundos. Todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua beleza imaculada e alegria perfeita, declaram que Deus é amor. Gente, Deus está batendo na nossa porta. Vamos ler o livro. Uma página a cada dia. E amém por isso, que nós temos a nossa profetisa Ellen White e a Bíblia, que nós ainda temos acesso nesse momento. Nós não somos merecedores. Nós somos pó, somos pecadores, somos indignos. Mas nós temos um Deus tão maravilhoso que nos ama. E ao olharmos para a cruz, nós entendemos este amor que foi derramado ali por nós. Com esse pensamento, cantemos juntos o hino Ao Olhar para a Cruz, entregando nosso coração a esse Deus maravilhoso que deu seu Filho, que morreu por nós na cruz. Buscando a paz e o descanso, eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao meus olhos abri e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim, sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E ao ver tua glória naquele dia, me alegrarei em gratidão. Tocarei as marcas de vitória,
vencido é o pecado. Perante ti me prostrarei, e ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor da graça me alcançou. Ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. E ao olhar pra cruz eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador. Não sou merecedor. Não sou merecedor, tua graça me alcançou. E eu quero convidar você então a abrirmos a Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas. E nós vamos no capítulo 2, Gálatas capítulo 2. Bem, nós, no começo da semana, domingo e segunda, nós respondemos a uma pergunta, e muitos de vocês não puderam estar aqui por razões de trabalho e outras questões, isso é plenamente compreensível, mas no domingo e na segunda nós respondemos a uma pergunta: que forças entraram em ação para levar Jesus à morte? Ou em outras palavras, quem é responsável pela morte de Cristo Jesus na cruz? Então nós vimos, e aqui é um pequeno resumo, bem breve mesmo, que pelo menos 3 forças entraram em ação. Os seres humanos são responsáveis pela morte de Cristo Jesus, mas Jesus não foi simplesmente uma vítima da violência da sociedade, uma vítima nas mãos de homens maus. Além disso, a palavra de Deus mostra que Jesus morreu por causa do propósito de Deus, da eterna vontade de Deus. E se Deus não tivesse permitido, nem Judas, nem Pilatos, nem os soldados romanos, nem Herodes, nem Anás, nem Caifás, ninguém teria conseguido levar Jesus à morte. Então este é o segundo elemento, a vontade de Deus, a permissão de Deus. Agora o terceiro e mais importante elemento é a vontade livre e espontânea de Cristo Jesus. Porque ele não foi simplesmente uma vítima da violência dos seres humanos, ele também não foi alguém passivo diante da decisão de Deus, mas ele escolheu: eu livremente, eu espontaneamente dou a minha vida. Foram palavras de Jesus. Eu tenho poder para dar e tenho poder para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, eu de mim mesmo a dou. E ele fez isso por amor. Outro aspecto importante que nós vimos na segunda-feira à noite, então, quando nós consideramos apenas o elemento humano, então você faz ali uma sequência, né? Você tem os soldados romanos, você tem Pilatos, você tem o povo judeu, você tem os líderes religiosos judeus, ou do judaísmo,
você tem o próprio Judas, e eu coloquei exatamente na ordem de responsabilidade. Os menos responsáveis foram os soldados romanos, porque estavam simplesmente obedecendo ordens, mas tem a sua parcela de culpa, e o mais responsável, logicamente, Judas, que foi quem traiu e vendeu a Cristo Jesus. Agora, antes de nós apontarmos o dedo para acusarmos a estes homens, nós temos que reconhecer que cada um de nós tem também parte de culpa na morte de Cristo Jesus. Os meus pecados, os seus pecados colocaram Jesus ali. E eu fiz um apelo na segunda-feira à noite, e repito hoje de novo, antes de você eximir-se desta culpa. Não, mas eu não estava lá. Pelo contrário, se eu estivesse lá, eu não teria pedido para crucificarem Jesus, eu teria sido contra a morte de Cristo Jesus. Então, não sejamos precipitados em eximir-nos desta culpa, porque somente a pessoa que reconhece a sua parcela de culpa na cruz pode também reivindicar a sua parcela da graça que vem desta cruz. Bem, este foi o nosso tema de segunda e terça. Perdão, domingo e segunda. Na terça, na quarta, na quinta e hoje, nós estamos analisando os efeitos, as consequências, os resultados da morte de Cristo Jesus. E nós vimos que a Bíblia usa várias expressões, várias figuras de linguagem, várias palavras que ilustram os resultados da morte de Cristo Jesus. A primeira palavra que nós vimos foi a palavra propiciação, uma palavra tirada do ambiente dos templos pagãos, em que as pessoas, os adoradores de seus ídolos, de suas divindades, dirigem-se ao templo, fazendo as suas oferendas, os seus sacrifícios, às vezes até autoflagelação, ou seja, infligindo sofrimento a si mesmos, para tentar agradar a sua divindade, aplacar a ira da sua divindade. Nós mostramos que este conceito pagão é adaptado pela palavra de Deus, pela Bíblia, pelos apóstolos, profetas, inspirados pelo Espírito Santo, adaptado ao cristianismo. Então Jesus aplacou a ira do Pai, ira não contra nós, ira contra o pecado. Este é um conceito às vezes um pouco desconhecido, um pouco desconsiderado, mas a Bíblia fala ali, Deus está irado contra o pecado, e Jesus desviou esta ira contra o pecado, de modo que Deus pode nos tratar de forma diferente. Não houve mudança no sentimento de Deus. O sacrifício de Cristo Jesus não fez com que Deus deixasse de ter raiva de nós e passasse a nos amar, absolutamente. Deus sempre nos amou, Deus nos amou eternamente. O que houve, a mudança que houve foi a maneira como Deus vai tratar conosco. Ao invés de recebermos o castigo do pecado, que é a morte, nós podemos receber o dom da vida eterna em Cristo Jesus. Uma mudança de tratamento, não uma mudança de sentimento. Isso é importante. A segunda palavra que nós vimos é a palavra redenção, ou remissão, redenção, enfim. Essa palavra vem do ambiente do mercado de escravos, em que naquele tempo isso era muito comum, o escravo estava ali em exposição para ser vendido. Nós estávamos como escravos também, do pecado, dos maus comportamentos que herdamos de nossa família, escravos da iniquidade, e muitas outras coisas mais, e Jesus pagou o preço para resgatar-nos, para a nossa redenção. Agora nós estamos livres desta escravidão. Deus nos chamou para vivermos uma liberdade de vida. E esta liberdade é em harmonia com a vontade de Deus. Nós escolhemos servir a Deus por amor, porque Ele nos libertou. Nós escolhemos servir a Deus por amor. A terceira palavra, a palavra que nós vimos ontem, a palavra reconciliação. Esta palavra, ela vem do ambiente da família, ou retrata a amizade entre duas pessoas, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, membros de igreja, enfim. A palavra reconciliação, ela pressupõe um relacionamento anterior. E este relacionamento, por alguma razão, foi interrompido.
foi quebrado, está fragilizado, uma briga, uma discussão, houve um afastamento, um distanciamento entre aquelas pessoas, né? E agora há um processo de reconciliar. Então, eu enfatizei ontem que, na verdade, nós escolhemos distanciar-nos de Deus. Nossos primeiros pais, Adão e Eva, quando escolheram pecar, eles renunciaram à sua filiação divina, deixaram de ser filhos de Deus no sentido espiritual. Logicamente, eles eram criaturas de Deus, foram criados por Deus, mas não havia mais aquela ligação, aquela conexão, como família, como filhos de Deus. E Jesus veio então para reconciliar-nos. E notem que a indisposição, a inimizade, não havia da parte de Deus, mas da nossa parte. Então, nós fomos agora reaproximados, reconciliados com Deus, de modo que nós passamos a ser de novo parte da família de Deus. E nós citamos aqui ontem Efésios, capítulo 2, fala isso, né? Nós somos aceitos como filhos e filhas de Deus. E isso tem uma implicação também nos nossos relacionamentos humanos. Nós recebemos o ministério da reconciliação. Nós somos embaixadores agora dessa reconciliação. O apóstolo Paulo diz, como se Deus por nós rogasse. E aí, logicamente, a grande reflexão que nós temos que fazer é a seguinte: se Deus escolheu a você e a mim para transmitirmos às outras pessoas o convite para reconciliar-se com Deus, então nós mesmos, como igreja, como família, né, irmãos e irmãs de fé ou de sangue, não podemos estar em inimizade. Quer dizer, eu estou brigado com a minha esposa, não é o caso, apenas uma ilustração, ok? Eu não converso com a minha irmã, não é o caso também, né? Está tudo certo entre eu e a minha irmã, mas eu saio por aí dizendo que Jesus reconciliou o mundo, reconciliou a todos. Mas peraí, se na minha própria experiência eu não estou vivendo a reconciliação na minha família, eu tenho inimizade contra um membro da igreja, um irmão em Cristo, não converso com ele, como é que eu vou ser agora um embaixador de Deus perante o mundo, apresentando o convite, reconciliai-vos, pois, com Deus, se eu mesmo não estou reconciliado com meu irmão na fé? É uma incoerência. Então a reconciliação, ela começa com Deus, é transmitida, ou ela acaba impactando os nossos relacionamentos, né, na família, na igreja, no trabalho, e depois ela sai para a sociedade, para o mundo ao nosso redor. Somos embaixadores levando o convite para a reconciliação. Bem, eu fiz um resumo do que nós vimos desde domingo até hoje. E vamos, quer dizer, até ontem, né? Hoje nós vamos ver mais uma palavra, e você já está com a Bíblia aberta ali em Gálatas capítulo 2, nós vamos ler o verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Bom, nós poderíamos ler vários versos que tratam do mesmo assunto, mas neste único verso você percebeu que 3 vezes aparece a expressão justificado. Justificados com Deus, justificado pela fé. Com certeza a palavra justificação é a mais comum dentre as 4 que eu mencionei, né? Propiciação, redenção, reconciliação, justificação. Justificação é a mais comum. Nós frequentemente ouvimos na igreja, né? A justificação pela fé, justificação pela graça, justificação pelo sangue de Cristo Jesus, é uma expressão muito comum no ambiente religioso, no ambiente cristão. De onde vem essa expressão? Nós já fomos a um templo pagão, nós já fomos a um mercado de escravos, já fomos a uma casa de família, onde há uma inimizade e é necessária a reconciliação, e agora nós vamos a um tribunal. A palavra justificação, ela tem a origem no tribunal, ela reflete a experiência de um tribunal, em que uma pessoa está sendo acusada de algum crime, de alguma penalidade, alguma coisa errada que ela fez. E aquele juiz, então, vai considerar,
declarar aquela pessoa justa. Vejam, vamos imaginar uma seguinte situação só para nós entendermos o conceito de justificação. Porque eu usei a propósito a expressão declarar ou considerar. Notem que a justificação, ela não torna a pessoa justa. O que torna uma pessoa justa é o processo de santificação. E o processo de santificação, ele dura a vida inteira. Nós só sairemos desse processo de santificação em que nós estamos dia a dia nos tornando justos. E lembre-se daquele texto lá do Antigo Testamento, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então nós só sairemos desse processo de santificação, em que nós estamos nos tornando justos, quando formos glorificados. Então, o processo de tornar-se justo é um processo da vida inteira, é o processo de santificação. E nesse processo, você sabe tanto quanto eu, não é um processo retilíneo, perfeito, né? É um processo de altos e baixos, e nesse processo você e eu estamos. Um dia a gente acerta, outro dia a gente erra, um dia a gente avança 2 casas, vamos imaginar aqui aquele jogo de dados, né? Outro dia a gente retrocede 3 casas, estou imaginando aqui a linguagem de um jogo de dados, enfim, mas assim é a vida cristã. Vamos pouco a pouco nos tornando justos. Bem, voltemos à justificação. A justificação é um processo instantâneo. A santificação é um processo que dura a vida inteira. A justificação considera justo, declara justo. A santificação torna justo, transforma a pessoa. A justificação, ela não traz em si nenhuma transformação. O que vai transformando é o processo de santificação. E tudo é obra de Deus. Tudo é obra de Deus. Nós não somos justificados pelas obras e também não somos santificados pelas obras. E daqui a pouco vamos falar um pouquinho sobre as obras, né? Nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus, na graça de Cristo, e somos santificados pela fé na graça de Cristo Jesus. Talvez a experiência bíblica mais clara de justificação, e você saberia responder isso com certeza, é a do ladrão na cruz. Ele estava preso à cruz, pagando pelos seus crimes, segundo a lei dos homens. Havia, logicamente, pecado diante de Deus também. E naquele momento ele clama a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o que Jesus diz? Em verdade te digo hoje, agora, nesse instante, estarás comigo no paraíso. Ou seja, ele foi considerado justo, foi considerado apto a estar no paraíso. Agora, quantos cultos na igreja aquele homem assistiu depois desse processo? Quanto dízimo ele devolveu? Quantos estudos bíblicos ele fez? Quantos sábados ele guardou? Absolutamente nenhum, nada. Porque ele morreu ali, algumas horas depois. Então, ele não se tornou justo. Ele morreu com os mesmos defeitos de caráter que ele tinha, morreu com as mesmas propensões más que ele tinha. Tudo isso estava nele quando ele morreu. Mas ele foi declarado justo, considerado justo. E isso garantiu para ele a salvação. Estarás comigo no paraíso. Vamos imaginar uma outra situação, hipotética também, mas atual. Vamos imaginar que uma pessoa qualquer venha à igreja. Pode ser a igreja de Mirandópolis, pode ser qualquer outra igreja. Naquela igreja ele entra pela primeira vez e ali ele ouve a mensagem do Evangelho. Cristo Jesus morreu para o perdão dos seus pecados. Quando você aceita Cristo Jesus, Deus dá a você uma vida nova. Os seus pecados são perdoados. Deus apaga todo o seu passado, todos os seus pecados. E você recebe vida nova para andar com Cristo Jesus. E naquele momento do apelo, aquela pessoa que pela primeira vez ouviu aquela mensagem, ela nunca antes tinha ouvido aquela mensagem, ela toma uma decisão sincera, genuína. E ela aceita Cristo Jesus naquele momento. E foi sincero, foi genuíno. É uma situação que eu estou imaginando aqui, hipotética, né? Termina o culto, ele está descendo as escadas. Pode ser aqui a igreja de Mirandópolis, onde há escadas, né? E ao chegar ali embaixo no hall de saída,
ele começa a sentir fortes dores no peito e tem um ataque cardíaco fulminante. E ele morre ali instantaneamente. Teoricamente, seguindo o próprio parâmetro do ladrão na cruz, ele foi considerado justo, porque a decisão de aceitar a Cristo foi sincera. Naquele momento ele entregou a vida a Jesus, quando pela primeira vez ele ouviu sobre o Evangelho. E ele morreu logo em seguida. Então, a justiça de Cristo foi colocada sobre ele. Ele foi considerado justo. Agora, o seu caráter foi transformado. Ele lutou para vencer o pecado. Suas tendências foram amortecidas. Não. Ele morreu exatamente com o mesmo caráter que ele tinha. As mesmas tendências, as mesmas propensões, mesmos hábitos, mesmos costumes. É lógico, se ele continuasse vivo, aí entra o processo da santificação. Aí ele continuaria nesse processo de crescimento espiritual, tornando-se justo. Ele vence um pecado hoje, vence um pecado amanhã, acaba dominando, pela graça de Deus, pelo poder do Espírito Santo, controla uma tendência para o pecado. E é um processo, como eu já falei, vai durando a vida inteira. Mas naquele momento, a salvação foi garantida a ele porque ele foi declarado ou considerado justo. Bem, vamos em frente. Eu creio que já está bem claro este ponto, né? Eu quero, nos minutos seguintes, comentar um aspecto com vocês. É lógico que a justificação é um tema bastante amplo, nós poderíamos passar aqui várias semanas de reflexão espiritual só tratando sobre a justificação pela fé. Mas eu quero nessa noite abordar um detalhe. Agora há pouco eu mencionei, né? A expressão justificação, ela é ouvida frequentemente no ambiente religioso cristão, especialmente protestante. E nós, adventistas do sétimo dia também, logicamente. E normalmente a palavra justificação está associada a alguma outra expressão. Justificação pela fé, justificação pela graça, justificação pelo sangue. E vem a pergunta, mas espera aí, é a justificação pela fé? É a justificação pela graça? É a justificação pelo sangue? Qual que é a expressão correta? O que é o certo? Então eu quero nos minutos seguintes comentar um pouco esses detalhes. Vamos a Romanos capítulo 3, nós vamos ler 3 passagens. A primeira delas, Romanos capítulo 3, verso 24. Romanos capítulo 3, verso 24. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte... Vamos ler o verso 23, que é muito conhecido também, né? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. E o verso 24, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Então vejam, aqui aparece a expressão justificados gratuitamente por sua graça. Justificados pela graça. A expressão justificado pela graça fala da origem ou da fonte da justificação. E normalmente ela aparece em contraste com obras. Porque nós não somos justificados pelos nossos méritos. Você não é justificado porque você é bonitinho. Você não é justificado porque Deus gosta de você. Você não é, e Ele gosta de nós, logicamente, né? Se você é bonitinho ou não, aí já é outro aspecto, né? Você não é justificado porque você agrada a Deus. Você não é justificado porque você frequenta a igreja. Você não é justificado porque você é mais inteligente do que os outros. Não, nós somos justificados pela graça. E neste caso, volto a dizer, essa expressão ela enfatiza justamente a nulidade de qualquer esforço humano, de qualquer obra humana, no que se refere à justificação. Nós somos somos justificados e salvos também, né? De graça, pela graça de Cristo Jesus. Esta é a origem. Não é o seu dinheiro, não é a sua inteligência, não é a sua obediência, não é a sua guarda dos mandamentos. Não é isto que é a origem da justificação. A justificação nasceu no coração de Deus, na vontade de Deus, no desejo de Deus de ser gracioso com aqueles que aceitam a Cristo Jesus como seu Salvador pessoal.
Então, esta é a razão desta ênfase, ou dessa expressão, justificados ou justificação pela graça. No mesmo livro de Romanos, vamos ao segundo ponto, capítulo 5. Romanos, capítulo 5, verso 9. E a palavra de Deus diz aqui o seguinte: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Então, veja que aqui você já tem uma outra expressão, justificados pelo sangue. Por que não falou justificados pela graça? Bom, continua sendo justificado pela graça. Continua sendo uma iniciativa, uma dádiva graciosa, grátis de Deus. Um dom, um presente que Ele nos dá. Agora, a expressão justificado pelo sangue, ela enfatiza o fundamento da justificação. Em outras palavras, por que Deus pode justificar? Ele quer justificar porque Ele é gracioso. Ele quer justificar por causa da graça, da misericórdia, da bondade dEle. É unicamente pela graça de Deus. Mas por que Ele pode justificar? É por causa do sangue de Cristo Jesus. É o preço pago que torna possível a justificação. E aqui eu quero falar um pouquinho, para a gente compreender um pouco mais. Justificação não é anistia. De vez em quando, eu não sei se nós temos algum engenheiro aqui, algum arquiteto, alguém que trabalha com construção civil, né? E essa é apenas uma ilustração. Você sabe que as pessoas vão construindo, né? Seja a sua casa, a igreja, o seu comércio, e às vezes elas fazem uma coisinha que não está aqui no projeto, não está na planta, e aí não consegue o habite, não consegue a aprovação, e fica ali esperando, até que uma hora o governo fala assim, olha, vamos dar uma anistia, né? Uma anistia geral. E você vai lá, geralmente paga uma pequena taxa, e aí você consegue aprovar o seu projeto, a sua planta, consegue o habite. O governo não está interessado nessa hora, você fez de acordo com a planta ou não fez, por que você não seguiu o que estava na planta, por que você fez esse aumento, essa edícula, esse espaço, não interessa. Ele fechou os olhos, vou fazer de conta que não aconteceu nada, eu vou desconsiderar tudo isso, vamos dar uma anistia. E quem aproveita a anistia consegue regularizar ali o seu imóvel. Você sabe muito bem disso. Talvez alguns já tenham se aproveitado dessa situação. Justificação não é anistia. Justificação não é Deus fazer de conta que não aconteceu nada, ou fechar os olhos e dizer, tá bom, olha, dessa vez passa, vamos fazer de conta que não aconteceu nada, entra todo mundo aqui no céu, está tudo certinho e tal. Não. Justificação não é anistia. Justificação, ela é um ato de graça, para mim e para você, mas ela custou muito para Deus e para Cristo Jesus. O maior preço já pago nesse universo foi o que custou a sua justificação e a minha. Para mim e para você, Deus dá de graça, mas Ele pagou um preço elevado. Semana passada, esse tópico foi um tópico de discussão numa das redes sociais que existem por aí, né? E, graças a Deus, não foi no ambiente adventista, eu espero que não haja dúvidas entre os adventistas nesse sentido e tal, mas no mundo evangélico, de um modo geral, começou a se discutir esse ponto, porque um pastor presbiteriano fez uma afirmação semelhante a essa que eu fiz, e foi questionado e criticado por alguns setores do cristianismo, e dizendo, não, essa história de que Jesus pagou o preço, a justificação custou muito, absoluto, isso é absurdo. Como é que o inocente vai pagar pelo culpado? Se referindo a Jesus, né? Deus simplesmente perdoou, Deus perdoou e pronto, sem preço, sem custo, sem nada. Vejam, Deus poderia ter perdoado sem que nenhum preço fosse pago? Poderia. Afinal de contas, Ele é Deus, e Ele faz o que Ele quiser. Mas era isso que estava estipulado, foram esses os termos do acordo que Deus fez com Adão e Eva no paraíso? Não. O
que Deus disse? No dia que vocês comerem do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, vocês certamente morrerão. Então, foi estabelecida uma penalidade. Mas por que Deus estabeleceu essa penalidade? Bom, na minha compreensão, não é porque Deus é um Deus vingativo, eu sou caprichoso, ou você faz o que eu gosto, senão, usando uma expressão aqui, você vai se lascar comigo, né? Não é isso. Deus simplesmente apresentou a realidade. Ele é a fonte da vida. A vida vem dele. Ele é o doador da vida. Nós dependemos dele para viver. Se eu escolho me desconectar da fonte da vida, o que vai acontecer comigo? Eu vou morrer. Se você desconectar esse aparelho aqui da tomada, o que vai acontecer com ele? Ele vai desligar. Não é porque você é mau. Não, então eu vou tirar a tomada e você vai desligar porque eu quero que você desligue. Não é porque você é mau. É uma consequência inevitável. Você tirou a tomada da fonte de energia, ele desligou. É uma consequência inevitável. Então não é porque Deus é malvado, não fez o que eu gosto, eu vou te matar. Não é isso. Ele simplesmente falou, olha, eu sou a fonte da vida. Enquanto você estiver comigo, você tem vida. Agora, se você escolher se separar de mim, você rompeu o elo de ligação com a energia, com a fonte de vida. Então você vai morrer. O salário do pecado é a morte por causa disso. Ok? Agora, Deus poderia mesmo assim, depois disso, dizer assim, olha, tá bom, eu falei que o salário do pecado é a morte, mas eu vou dar mais uma chance para vocês. Vocês são inexperientes ainda, erraram uma vez só, então eu vou fechar os olhos, fazer de conta, vou contar até 3, vocês vão lá, fazem de novo certinho e tal. Ele poderia ter feito isso? Poderia. Só que isso traria uma série de implicações. Primeiro, ele estaria agindo por amor. Mas ele estaria sendo verdadeiro e honesto nas suas palavras? Não. Porque ele falou uma coisa e fez outra. Segundo, ele estaria agindo por justiça? Também não. Ele estaria sendo amor, mas não estaria sendo justo, não estaria sendo correto. E para ficar mais claro um pouquinho isso, nós temos aqui muitos pais e muitas mães. Se você chama o seu filho pequeno e diz assim, olha filho, você está com umas notas meio ruins na escola e tal, eu acho que você está assistindo muita televisão, você precisa se dedicar um pouco mais aos estudos, vamos fazer um acordo, podemos combinar? Não, podemos, tal. Então é o seguinte, se no próximo boletim você trouxer uma nota vermelha, você vai ficar uma semana sem assistir televisão. Combinado? Tá bom assim? Não, tá bom. Eu vou estudar, beleza. Chega o próximo boletim, está ali uma nota vermelha. Aí você chama o seu filho e fala assim, olha, filho, veio uma nota vermelha no seu boletim? Veio, mãe. E o que nós tínhamos combinado? Não, você falou que se eu tivesse uma nota vermelha, eu ia ficar uma semana sem assistir televisão. É verdade, filha, a mãe falou isso mesmo. E você acha que a mãe vai fazer o que ela falou? O filho fala, não, eu acho que você vai fazer o que você falou. Aí a mãe fala assim, não filho, eu sou uma mãe boazinha. Eu não vou fazer não. Pode ir lá, vai assistir televisão, eu vou sentar junto com você, vamos assistir televisão juntos e tal. Ela agiu por amor, não agiu por justiça, e a sua palavra foi colocada em xeque, porque ela não cumpriu o que ela falou. Da próxima vez, provavelmente o filho não vai acreditar naquilo que a mãe falar. Então, para que Deus não ficasse desacreditado diante de todo o universo, para que ele fosse fiel àquilo que ele é, e ele é amor e é justiça, as duas características estão juntas, e uma não é maior do que a outra, estão juntas em harmonia ali. Então, a sentença do pecado precisava ser executada. E é por isso que a sentença foi executada em Cristo Jesus. O inocente pagou pelo pecador. Isso aconteceu no Éden, isso estava retratado em todo o ritual de sacrifícios do Antigo Testamento, o cordeirinho oferecido como vítima pelo pecado do adorador, isso estava assim em toda a Bíblia. E foi isso que torna, o sangue de Cristo Jesus que torna possível a nossa justificação. E para terminar agora, Romanos capítulo 3, verso 28. É o último texto que nós vamos ler nesta noite. Romanos capítulo 3, verso 28.
E a palavra de Deus diz aqui: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Então aqui você tem a terceira expressão: justificados pela graça, justificados pelo sangue, e agora a terceira expressão: justificados pela fé. Não é a nossa fé que nos justifica. Quando a Bíblia diz que nós somos justificados pela fé, a Bíblia está dizendo que a justificação se torna eficaz em nossa vida quando nós cremos, quando nós temos fé na promessa de Deus, quando nós aceitamos o sacrifício de sangue que Jesus fez em nosso favor. Uma expressão que você conhece bem, né? A fé é o braço que se estende para receber a justificação que Jesus nos dá, que Deus nos dá, melhor dizendo, por sua graça, através do sangue de Cristo Jesus, ou por causa do sangue de Cristo Jesus. Então, a fé é a maneira como nós recebemos essa justificação. Então, por isso que é importante nós compreendermos essas três distinções, para que não haja dúvida. Nós somos salvos pela graça. A graça é o dom de Deus. Deus, em sua bondade e misericórdia, escolheu salvar a todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo Jesus. O sangue de Cristo foi o preço pago para que a justificação fosse dada de graça para mim e para você. Mas ela custou um preço tremendamente elevado para o próprio Cristo Jesus. E nós recebemos essa justificação agora pela fé, quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador pessoal. Eu quero terminar citando 2 versos. Não precisamos abrir a Bíblia agora. O primeiro deles está em Romanos capítulo 8, verso 1, quando a palavra de Deus diz: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa é uma das promessas mais maravilhosas da Bíblia. Nós estamos justamente hoje terminando, ou começando, na verdade, o último dia da semana, o 7º dia da semana. Eu não sei como é que foi a sua semana, como você também não sabe como foi exatamente a minha semana. Eu não sei se você traz ao início deste sábado a lembrança de alguns pecados que você cometeu durante essa semana que está terminando agora. Talvez a sua mente o acuse, talvez na sua mente você se lembre com uma certa dor no coração, um senso de culpa, talvez até de remorso, alguns pecados que você cometeu nessa semana. Mas se este é o caso, eu quero exaltar e engrandecer diante de você o Cristo que morreu para a nossa justificação. E quando nós estamos nele, nós podemos descansar nesta promessa maravilhosa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se você permanecer em Cristo, se você continuar em Cristo Jesus, você pode descansar, porque não há nenhuma condenação pesando sobre você. Você foi justificado, você foi declarado, você foi considerado justo. E nesse sentido, amigos, a justificação, ela tem um caráter escatológico. A palavra escatológico, escatologia, tem a ver com os últimos acontecimentos. Ou seja, nesse sentido, a justificação que você e eu recebemos hoje, e traz como consequência não termos mais nenhuma condenação diante de Deus, ela é um prenúncio, ela é um anúncio da declaração final que Deus dará quando Ele voltar nas nuvens dos céus. Quando Ele dirá para mim e para você: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Algumas pessoas temem pela sua salvação. Algumas pessoas não têm a certeza da sua salvação. E é lógico, se você olhar para si mesmo, se eu olhar para mim mesmo, não há nenhuma razão que nos leve a termos confiança na nossa salvação. Mas quando nós olhamos para Cristo Jesus, quando nós permanecemos em Cristo Jesus, nós podemos descansar nesta promessa: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você continuar em Jesus amanhã,
A promessa de Deus para você amanhã será: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E se você continuar em Cristo Jesus, no mês de julho, a promessa de Deus continuará sendo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E assim dia a dia, até nós chegarmos ao último dia. E você em Cristo Jesus poderá descansar nessa certeza no último dia também, de que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A última passagem que eu quero citar é que está em Apocalipse 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Vestiduras aqui tem um sentido do caráter, né? A vida. E a promessa é esta: se você e eu lavarmos as nossas vestiduras no sangue do Cordeiro, nós teremos direito à árvore da vida e entraremos na cidade eterna pelas portas. Esta é a promessa de Jesus para todos aqueles que são justificados. Esta é a promessa de Deus para todos aqueles que experimentam a experiência da santificação pela graça de Cristo Jesus. Receberemos a vida eterna, entraremos na cidade pelas portas. Eu quero convidar você nessa noite para fazermos uma oração. Eu não fiz nenhum apelo nessa semana para você vir aqui à frente ou para você se levantar, mas agora que nós temos este quadro, né? Jesus é a nossa propiciação. Jesus é a nossa redenção. Jesus proporcionou a nossa reconciliação. Ele é também a nossa justificação. Eu quero convidar você a, mais uma vez, aceitar todos estes méritos, todos estes benefícios que a morte de Cristo Jesus por nós garantiu na cruz do Calvário. Fomos reconciliados, fomos justificados, recebemos a propiciação e a redenção em Cristo Jesus. Se você aceita mais uma vez esses benefícios, estes méritos, eu quero convidar você a vir à frente. Levante-se um pouquinho, venha aqui à frente, vamos nos unir hoje aqui à frente. Eu quero orar por você, pedindo que a graça de Cristo Jesus continue operando em nossa vida, para que nós recebamos dele mais uma vez a propiciação, a redenção, a reconciliação e a justificação pelo sangue de Cristo Jesus. Levante-se e venha aqui à frente.
Esta é uma representação bastante singela do que Deus tem planejado para mim e para você. Será um momento infinitamente mais feliz do que este que estamos vivendo agora. Por mais feliz que este momento esteja sendo, porque nos traz a lembrança, a esperança que temos de um dia em breve estarmos com Jesus. E tudo isso porque Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele venceu, para que você seja vencedor, para que você seja vencedora também pelo sangue de Cristo Jesus. Vamos falar com Deus? Querido Deus eterno Pai, nós te agradecemos pelo imenso amor que o céu demonstrou em favor de cada um de nós. Quando Jesus veio a esta terra e viveu como servo, até a experiência da morte e morte de cruz. Obrigado, Senhor, porque ao vencer na cruz, ao derrotar os poderes do mal, ao pagar o preço por causa do nosso pecado, Jesus garantiu também a nossa salvação. Te agradecemos porque nele nossas vestes, o nosso caráter é lavado no sangue de Cristo Jesus e podemos ter a certeza de que pela graça de Cristo um dia entraremos pelos portais da cidade santa, teremos acesso à árvore da vida, viveremos contigo por toda a eternidade. Querido Pai, que esta promessa esteja enraizada em nosso coração, que estejamos fundamentados, solidificados nesta promessa, que jamais nos desviemos desta promessa, querido Pai, até que Cristo volte e nos leve a todos para o lar celestial. Prepara-nos, pois, para este dia glorioso e ajuda-nos também a sermos mensageiros destas maravilhosas boas novas, àqueles que não te conhecem. É o que nós te pedimos e agradecemos por amor e em nome de Jesus. Amém. Abrace aquele que está ao seu lado e deseje a ele também o desejo de estarmos juntos lá no céu. Amém.
de sangue por um pecador. Não sou